Deus continue vos capacitando a todos os nossos irmãos aqui presentes. Queridos, abra sua Bíblia, vamos meditar, pode ficar sentado mesmo. Salmos de número 101, nós vamos trazer aqui uma rápida explanação da palavra de Deus ao coração dos irmãos e um ensinamento a respeito de que Deus ele está à procura. Diga assim comigo: Deus está à procura. E a gente vamos ver dentro da Bíblia Sagrada que tipos de pessoa e qualidades que essa pessoa tem que ter, que Deus está procurando. Porque ninguém procura algo que não tem qualidade. Deus está procurando algo que tem qualidade. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. As qualidades que Deus procura na igreja. Repita comigo: as qualidades que Deus procura na igreja. Muito bem, Salmos de número 101, nós iremos ler do verso a partir do 1. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Meu fundo musical. Aborreço as nações, daqueles que se desviam, nada se me pegará. Verso 4. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecereis o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para que desagarrai da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Diga amém por isso. Amém. Queridos, olha atenção, pois o Salmo de número 101 é um salmo da qual Davi, ele é o escritor. Davi, ele não é o autor, porque a Bíblia na sua totalidade só existe um autor, que é o próprio Deus. Os demais são escritores. Então não podemos usar essa expressão. Vamos ler no capítulo, por exemplo, do autor Moisés, do autor Jeremias, do autor Isaías. Não existe isso. Eles são escritores. Eles receberam de Deus a revelação e escreveram. Porque só é autor aquele que cria. Eu tenho um livro ali dentro, Tesouros Revelados, podemos dizer, não livro, livreto, escrito por minha autoria. Então eu sou o autor desse livreto. Agora, autor da Bíblia só existe um, que é o próprio Deus. Os demais são escritores. Então o escritor Davi, ele escreve, porque salmos são melodias. O salmo de número 101. A sua epígrafe, o que é epígrafe? Essa escrita acima do salmo de número 101, a mais escurinha, que fala assim: Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e a pôr-se aos ímpios. Essa é a epígrafe do salmo de número 101. Perceba que o verso de número, se você dobrar a atenção, 3, diz assim, eu quero deixar bem
passadamente para os irmãos, para que você entenda. Não porei coisas má diante dos meus. Isso aqui é uma decisão que Davi tomou. Ele disse: eu não vou colocar nada mal diante dos meus olhos. Você percebeu que todo pecado vem pelos olhos? O desejo, ele só vem pelo olhar. Não tinha como você desejar algo, pecar, sem antes você olhar. Porque você olha, você pensa, você maquina e pratica o pecado. Então o salmista Davi está dizendo: eu não vou colocar coisas más diante dos meus. A Bíblia diz que tudo é lícito a nós, mas nem tudo nos convém. Tem coisas que não é para você olhar, tem coisas que não é para você assistir. Você vai estar colocando diante dos teus olhos e vai estar contaminando o teu espírito. Porque não vai contaminar os teus olhos, vai contaminar o teu espírito. E nós temos que ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente está assistindo, com o que a gente clica no celular para ver. Porque às vezes a gente pensa que aquilo é muito normal e não é. Tem coisas que você está se contaminando e não sabe. E principalmente nas caladas da noite, quando às vezes você está só, o diabo vai tentar você e vai tentar te levar para uma área que Deus não se agrada, que é o ver o que não é agradável aos olhos de Deus. E tem muitas pessoas que vão perder a salvação por isso. Eu não estou dizendo aquele primeiro olhar, já ensinamos isso aqui. Eu não estou falando aquele primeiro olhar, porque o primeiro olhar ninguém escapa. Ninguém consegue escapar do primeiro olhar. Mas o segundo você já pode combatê-lo. O terceiro nem se conta. Mas tem gente que leva o primeiro olhar e fixa, vai, maquina, pensa, pratica e está sentenciado, colocando a sua vida em risco da sua salvação. Então o primeiro olhar ninguém foge. Mas o salmista Davi disse aqui no verso 3: não poreis coisa má, porque nós temos escolha. Não poreis, ele estava dizendo, não porei coisas má diante dos meus olhos. Ele disse: eu não vou colocar. Quem quiser colocar, que coloque, mas eu não coloco nada que seja desagradável a Deus diante dos meus olhos. Davi tomou essa atitude. Eu não vou colocar nada má diante dos meus olhos. Eu quero fazer uma pergunta e quero que você pense para você: o que é que você tem colocado diante dos teus olhos? Tem agradado a Deus? Tem sido da vontade de Deus o que você tem visto, o que você tem assistido? Está na vontade de Deus? Porque Jesus pode voltar em um período desse, da qual você está colocando coisas má diante dos teus olhos, e você vai ficar, você não some. Porque uma coisa é nós praticarmos algo sem conhecimento, outra coisa é nós praticarmos algo com conhecimento. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, que você não conhece. Mas a partir do momento que você toma o conhecimento e continua praticando, você está pecando. E tudo isso está sendo registrado por Deus. Deus perdoa? Perdoa. Mas lá em cima de você receber de Deus algo maior, da tua coroa está repleta de pedras preciosas, vai impedir de você receber mais galardões diante de Deus, por conta daquilo que nós praticamos aqui nessa terra. Tenha cuidado. Aquilo que você vê, aquilo que você está vendo, faça como Davi: eu não vou colocar nada mal diante dos meus olhos. Ninguém peca sem primeiro olhar. Percebeu isso? Ninguém peca sem primeiro olhar.
Existe um texto na Bíblia que diz: é melhor você chegar cego, lá em cima, sem os teus dois olhos, do que teu corpo inteiro ser lançado no inferno. É a Bíblia que diz, não sou eu. Há um vocabulário que diz, e eu posso crer, que os olhos é a janela da alma. Tudo que você vê vem para aqui e desce para aqui. Tem que ter cuidado, irmão. É muito sério. Ah, mas não tem como a gente ser perfeito 100%. Claro que não. Mas a partir do momento que você tem o conhecimento e sabe que pode evitar e faz, você está se contaminando. Porque tem gente que diz: ah, mas eu sou fraco. Aí o pecado é vitamina. Aí eu sou fraco, aí eu vou pecar. O que é isso? Porque falhar, todos nós falhamos. Mas permanecer falhando é safadeza. Falhar uma vez, duas, ok. Mas continuar fazendo, receber com isso. Ensina a Bíblia é isso, irmão. Dê glória, Jacques. Olha aqui para mim. Ó, verso 3, mais uma vez. Não porei coisas más diante dos meus. Aborreço as nações. Ações. Eita, é nações não. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Olha o que diz aqui o verso de número 4. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Verso 5. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Cuidado. Porque tem gente que é especialista em defamar, em levantar conversações de alguém. Às vezes até na sua frente. Opa, tudo bem? Tal, abraça, beijos e abraço. Quando está fora da sua presença, começa a te defamar, falar mal de você nas tuas costas. Que isso não aconteça no meio da igreja, porque isso é coisa diabólica. Eu tenho que ser sincero nas minhas atitudes. Eu tenho que ser sincero nas minhas ações. E tem pessoas que é especialista em defamar. E não é simplesmente o criador da defama, mas aquele que também espalha, como fosse lenha, coloca gasolina para pegar mais fogo. Porque tem gente que assim, escuta uma conversa de alguém e não fecha a boca, mas tem o prazer de sair espalhando e não sabe nem se é verdade. Ainda não vi isso. Poxa, eu ouvi ali, ouviu? Porque eu já vi muitas pessoas parar dentro de justiça, porque eu ouvi dizer, eu ouvi falar, alguém me disse, e depois não sabe se sair disso aí. Aí depois está sendo chamado às vezes para depor, está sendo chamado às vezes em audiência de pessoas. Por quê? Porque falou o que não sabia e o que ouviu. Porque nem tudo que você ouve é verdade. Oxe, está sabendo da conversa não? Do que? Oxe, tá, o negócio está terrível. Aonde? Oxe, ali o negócio foi assim. E foi. Aí depois vem outro, fala a mesma coisa. Aí vai. Aí quando a casa cai, eu não falei nada. Oxe, quem foi que disse que eu falei? Falei nada. Você conversa? Cuidado, irmão, isso é muito sério. Tem muitos cristãos, eu já conheci crentes entrar em rascada porque fica conversando demais. Porque tem gente que não refreia a língua. Parece que tem um veneno na língua, que só se sente bem falando alguma coisa de alguém. Porque ficar calado não consegue não. É uma doença. E é espiritual. E às vezes tem a pessoa que liga assim para você. Eu não sei se vocês passam por isso, mas para mim acontece. Pensa, qual é a novidade de hoje? Já para querer saber os acontecimentos de alguém para sair espalhando. Eita, aconteceu isso lá, assim aconteceu. Cuidado.
Cuidado, porque no momento que você entrar no enrascado, eu vou dizer, eu avisei. Eu ensinei isso aí. Boca fechada não entra. Todo tipo de inseto não entra. Boquinha fechada não entra. O que você puder fazer para ajudar alguém, você faça. Agora, espalhar conversações que estão acontecendo de alguém, não faça isso. Não convém ao crente salvo. Não convém ao crente estar espalhando conversação de ninguém. E até na igreja, nunca me traga nada sem prova. Não venha me falar nada se você primeiro ter uma prova na mão. Eu quero prova. Se tiver a prova na mão, ok, venha. Porque dependendo do assunto que me trouxer, se não trouxer com prova, essa pessoa vai ter que se apresentar comigo diante da pessoa que você trouxe a conversa e vai provar na frente dela. Já estou alertando porque tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de apontar A e apontar B. E quando você fala prova, não tem. E você sabia que eu posso ser denunciado? Sim ou não? Você sabia que eu posso? Alguém pode me denunciar? Até crente na igreja? Em que sentido? Eu chego, permita, Crislaine, eu soube que você fez isso, fez aquilo. Aí você fala, mas eu não fiz. Eu falo, pronto, mas sabe uma coisa? Independente se você fez ou se você não fez, a partir de hoje você não senta mais no grupo do jovem e você vai ficar um tempo sem oportunidade. Se você quiser, você pode me processar e eu me ferro todinho. Porque eu estou tomando uma atitude sem prova. Porque igreja, ela não é fundo de quintal. Igreja tem CNPJ. Isso aqui é tudo legalizado. Você sabia que se você contar algo de alguém, até do irmão teu na igreja, e se você não provar e te botar na justiça, tu paga caro? Porque isso é defamação. Isso é informação sem prova. É por isso que eu, como líder de igreja, eu não posso nunca chegar e dizer assim, o nosso irmãozinho vai estar disciplinado, sem antes eu conversar com o senhor, saber se o fato aconteceu e eu tiver a prova na mão. Agora, mesmo que eu não tenha a prova na mão, mas a partir do momento que eu conversar com você e você dizer, aconteceu, aí você foi a prova para mim. Aí eu posso tomar a decisão. Eu vi um pastor ser processado, 10 mil reais pagou para um crente. E eu achei que foi pouco. Porque tirou aquela pessoa das atividades da igreja por uma calúnia de alguém. E aquela pessoa disse, pastor, não fiz isso. E o pastor tomou aquela atitude errada, que não pode. É lei. Não é porque eu sou pastor, eu vou agir como eu quero aqui. Nada disso, filho. Tem que agir dentro da lei. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Agora chega alguém e traz uma informação, só traga com prova. Mas eu escuto de fora de alguém. Eu posso chamar a pessoa e dizer, minha cara, olha, eu ouvi assim, aconteceu assim. Foi verdade? Se a pessoa dizer, não foi, acabou o assunto. Agora se a pessoa dizer, foi, a própria pessoa está sendo a prova do assunto. Tudo tem que ter prova. E tenha cuidado, irmão, porque a defamação pode acabar com a vida de muitas pessoas. Tanto de quem defama, como de quem está sendo defamado. Eu já vi crentes dentro de igreja se desviando da igreja por causa de outro crente. Você sabia disso? Eu já vi crente dentro da igreja se desviando da igreja por conta de outro crente que levantou conversa sem prova e acabou matando aquela pessoa espiritual. Sabe de quem Deus vai cobrar a alma dessa pessoa? De você. Porque se eu te ferir, Mateus, sem você fazer nada, se eu te ferir, você cair fora da igreja, e você não tiver mais a oportunidade de voltar para a igreja, e você partir dessa terra sem Deus e sem paz e salvação, eu vou dar conta da tua alma.
o preço vai vir para cima de mim. Aniele sabe, tem um jovem que pregava muito, lá em Belém, muito. Pregava muito. Daniel, pregava muito. Passou pelo momento difícil, se ergueu, ok. Mas depois começaram a defamar ele. Dentro da igreja, isso é coisa muito triste. Porque a igreja é uma família. A igreja tem que estar unida, tem que estar junta, ajudando um ao outro. Porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. A única diferença de mim aqui é só a responsabilidade, nada mais. Mas eu não sou melhor do que ninguém aqui, irmãos. Então nós somos uma família. Nós temos que andar de mão dadas, cuidando e ajudando um ao outro, na hora que for preciso. Porque a partir do momento que você tiver prazer de ver teu irmão caído, você está desviado primeiro do que ele. A partir do momento que você sentir prazer em ver o irmão cair, você está desviado primeiro do que ele. E não sabe. Isso aqui se chama ensinamento, irmão. Eu não cheguei hoje na igreja. Eu prego desde os 17 anos. Já dirigi uma igreja muito complicada, Daniel viu. Era uma bagunça lá dentro. Deus me deu graça, fui ensinando, porque o povo não tem ensinamento. Fui ensinando, o povo foi crescendo, foi se estruturando no conhecimento, na palavra de Deus. Mas o problema é que nem todo crente quer aprender. Até escuta, mas não quer praticar. Não coloca a prática. Nada, que nada. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu destruirei. Verso de número 6. Os meus olhos procurarão os fiéis para que esteja comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Olha quem Deus está procurando. O quê? Os fiéis da terra. Nós, quando procuramos algo, nós só procuramos porque nós sabemos as qualidades que aquilo tem, sim ou não? Você pede algo dentro de casa, meu Deus, eu não tenho que achar que aquilo ali é muito importante para mim. E já começa a vasculhar a casa e procurar, porque tem uma grande importância aqui. Então você procura o que é importante. Então Deus procura os fiéis da terra. E quais são as características de uma pessoa fiel? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo o que anda no caminho reto. Uma das características de fiel que Deus procura é aquele que anda reto. É aquele que não tem dois caminhos, mas só um, que é Cristo Jesus, a palavra de Deus. Segue a palavra de Deus. É um caminho reto. Não é um caminho troncho. Não é aquele caminho que aqui eu sou crente, mas lá fora eu não sou crente. Esses fiéis Deus não procura, porque ele não é fiel. Não pode ser chamado de fiel. Será que Deus pode te procurar nessa noite? Como que está a sua vida? Será que Deus pode te procurar? Será que se Ele te procurasse hoje, você estaria incluído nesses fiéis da terra? Porque os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, para que esteja comigo e que ande no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Não é o pastor que tira ninguém da igreja, mas aqueles que estão na igreja e começam nas escondidas, praticando coisas desagradáveis aos olhos de Deus. O próprio Deus te dará oportunidade de conserto. O próprio Deus te dará oportunidade para você mudar a tua vida e o teu caráter. Se você não aceitar o que Deus quer para você, as oportunidades que Ele dá para você mudar de vida, Ele te tira da casa dele. Ele cria uma situação e você vaza.
Porque Deus não deixa ninguém dentro da igreja escandalizando o nome dele. Deus dá oportunidade. Porque a Bíblia diz: ai daquele que por onde veio o escândalo. Ai daquele por onde veio o escândalo. Pode acontecer escândalo dentro da igreja? Pode. Deus dá oportunidade para essas pessoas? Dá. E se essas pessoas não aceitarem as oportunidades, Deus tira de dentro da igreja. O Espírito de Deus que tira, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Verso de número 7 do Salmo 101. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Aqueles que praticam mentira diariamente, essa pessoa ela não está firme na presença de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Eu só prego aqui Bíblia. Então Deus procura os fiéis da terra. Diga amém. Amém. Se você ler o Salmo de número, estou encerrando, já deu 8 horas. O Salmo de número 89, melhor falando, Salmo de número 89. Olha aí para você ver que importante. Salmo de número 89, o verso de número 18, 19 e 20. Porque o Senhor é a nossa e o Santo de Israel o nosso. Verso 19. Então em visão falaste do teu santo e disseste. Em visão, o que? Falaste do teu. Quem é esse santo aqui? Davi. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram o que? Os fiéis da terra. Ó, o verso de número 19. Então em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado e exaltei a um eleito do povo. Verso de número 20. Achei a Davi meu. Eita glória. Com meu santo óleo ungi. Quando foi que Deus começou a procurar Davi? Quando foi? A partir do capítulo de número 16 de 1 Samuel. Deus começou a procurar Davi porque havia rejeitado Saul. Saul, Deus não aceitava mais Saul reinar. Então Deus começou a procurar quem? Davi, para reinar no lugar de quem? De Saul. Mas olha as características que Deus encontrou em Davi quando procurou para reinar. Primeiro, versículo 19. Então a visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esse. A primeira característica de Davi, ele era o quê? Esforçado. A coisa mais brilhante que tem na igreja é um crente esforçado. É um crente que se esforça a estar na igreja. É um crente que não troca nada pelo culto. Tem prazer em estar na casa de Deus. É um crente esforçado. Porque aprenda uma coisa: cada culto é diferente. Cada culto Deus tem algo novo para você. E quando você perde um dele, certo que existem casos que não tem como você estar. Às vezes você precisa fazer uma viagem. Às vezes algum parente adoece. Às vezes você adoece. Mas se você está com toda a saúde, se você não tem um compromisso de uma viagem, o prazer é estar na casa de Deus. Porque aqui você é alimentado pela palavra. Aqui você vai sair alegre. Às vezes você passou um dia triste, abatido, desmotivado, angustiado. Quando pensa que não, a palavra de Deus começa a falar ao seu coração. E você sai daqui alegre, de cabeça erguida, dizendo: Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado e pela tua palavra. Então Davi, ele era esforçado. E o que Deus fez? Exaltei a um eleito do povo. Agora dobra atenção para o versículo de número, verso 20. Achei a Davi meu. Olha a outra característica que Davi tinha, que Deus procurou em Davi para reinar. Porque Deus não pode colocar qualquer pessoa para reinar.
Deus não pode levantar qualquer pessoa para o ministério. Nem todo mundo pode ser auxiliar de trabalho. Nem todo mundo pode ser cooperador. Nem todo mundo pode ser diácono. Nem todo mundo pode ser presbítero, nem todo mundo pode ser evangelista e nem pastor. Porque Deus conhece o coração da pessoa. Porque tem pessoas que às vezes é um bom crente, serve a Deus, é responsável. Quando começa a subir os degraus na igreja, não faz mais nada. Aí faz que nem alguns obreiros que tem lá na sede. Cruza os braços e fica lá sentado. Irmão, eu sou evangelista, mas se precisar eu sirvo água na igreja. Eu particularmente com a minha esposa, a gente limpa aqui, a gente organiza. Se for preciso eu fico lá na porta ali, recebendo meus irmãos, abraçando eles. Eu sou evangelista, mas isso não tirou a minha qualidade e a minha, podemos dizer, eu vou dizer bem claro, tanto qualidade como classificação de servo. Eu sou evangelista, mas eu sou servo. Eu sirvo, eu estou para servir os meus irmãos. Então tem pessoas que não podem subir em posição. Tem muitos pastores que sofrem por aí porque às vezes consagram pessoas pela aparência. E não é assim. Tem que orar, o pastor tem que botar o joelho no chão para orar e dizer: Senhor, essa pessoa que me fala alguma coisa, se dá certo para ser consagrado, se dá certo para servir. Porque a pior coisa é que tem um pastor que consagra as pessoas sem orar. Esses obreiros depois só dá trabalho, só dor de cabeça na igreja. E eu tenho muita cautela com essas coisas. Então Deus, quando procurou a Davi, Deus encontrou em Davi uma característica tremenda. Qual foi? Servo. Tem gente que quer ensinar, mas não quer aprender. Não serve. Porque eu só posso ensinar depois que eu aprendo. Tem gente que quer fazer, mas não quer sentar para aprender. Não serve. Primeiro se senta para aprender, para depois fazer. Para mim estar aqui hoje ensinando, pregando, eu sentei para aprender. Porque às vezes tem pessoas que começam a entender um pouquinho de nada de Bíblia, aí já pensa que sabe. Não sabe nada. Eu prego desde 17. Básico, médio, avançado em teologia e não sei de nada. Cada dia eu aprendo uma coisa diferente, Mateus. Cada dia quando eu abro a Bíblia eu aprendo algo novo. E eu via muitas das vezes obreiros, estou encerrando agora, obreiros que começou se desenvolvendo na época, na minha, mas já tenho 31, mas era mais novo, meus 17, 18 anos. Eu via jovens que pregavam bem, uma bênção. Aí começou a estudar a Bíblia, começou a ter um conhecimento, a mais, e até conhecimento a mais do que o próprio pastor da igreja. Aí começou a se achar: poxa, eu conheço mais do que o pastor, sou mais conhecedor do que ele. Você pode ter mais conhecimento do que seu pastor, não é pecado, só é estudar. Você pode ter mais desenvolvimento do que seu pastor, não é pecado, é muito bom. Que Deus levante e capacite. Agora, meu filho, você tem que entender: sentar debaixo da bênção do teu pastor, teu conhecimento não é nada. Você pode pregar bem, pode ser o que for, mas se você não tem um líder espiritual para colocar a mão sobre a tua cabeça, teu conhecimento não vale de nada. Hoje eu estou assim, para convidar um pregador para pregar aqui, eu tenho muita cautela. Certa pessoa me indicou um pregador e disse assim: evangelista, tem um jovem aqui que prega demais. Eu digo: é mesmo, rapaz? Quem é ele? Fulano. Me deu o contato dele. Me deu o contato, eu liguei no Zap. Que inclusive eu ia trazer para pregar na festa de vocês. Aí eu, pesquisando, comecei: calma, a paz do Senhor, evangelista. Já começou com frescura. Porque a minha voz é essa aqui em todo canto. Eu sou matuto mesmo. Agora eu vou falar com alguém, inventar voz, botar graxa na garganta. Não.
Precisa não. Aí começou com aquela marmota todinha. Aí o padre disse, ô meu filho. Aí o padre segura, eu vou chamar. Falei, tu é de onde? Eu sou aqui da escada. Pensei que ele estava engasgado. Aí eu falei, rapaz, vamos ter uma festividade aqui, mas eu queria saber uma coisa. Quem é teu pastor? Esse é evangelista. No momento eu estou assim, sabe? Eu estou congregando. Congrego ali, congrego lá. Aí eu falei, tu não tem pastor não? Esse aí, no momento não, mas pode convidar para pregar que eu vou pregar. Aqui não. Quando eu viajo para pregar em qualquer lugar, irmã Helena, qualquer lugar, todos os pastores lá entram em contato com o pastor João para perguntar de mim, Ciene. E o evangelista Jailson? Pastor João, oxa, pode abrir as portas. É jovem de Deus, é homem de Deus. Agora tem pregadores que andam pregando por aí, não tem pastor, não tem uma liderança espiritual, e às vezes tem muitas pessoas se confundindo com essas qualidades. E abre as portas da igreja e bota no altar para pregar. Prega não, aqui não. Quando você vê eu convidar alguém para pregar aqui, pode dar crédito, viu? Porque antes de eu trazer um pregador para pregar aqui, eu oro, filho. Sabe por quê, Ciene? Porque vocês têm valor. A igreja não é minha, não. A igreja é de Cristo. Eu tenho que ter cuidado nas pessoas que eu trago para pregar aqui, para não confundir vocês. Para que a palavra que eles pregam aqui alimente a tua alma e não confunda vocês. Porque senão tu vai cobrar de mim. Diga amém. Sim. Então percebeu? Achei a Davi. Davi foi encontrado. Mas olha a qualidade que Davi, ele era servo. Só para concretizar agora, capítulo 4 de João, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em... Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Já nesse contexto aqui, Deus está procurando o quê? Adoradores. No livro de Salmos, que lemos, quando Deus procurou Davi, foi para quê? Para reinar. Mas a qualidade que Davi tinha é que ele era esforçado e ele era servo. Diga amém. Fique de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse ensinamento. Coloque essa palavra no seu coração. Pratique essa palavra, gente. O céu, ele é real, Mateus. E o céu nos espera. E a gente temos que se esforçar para entrar lá, porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Por que é tomado à força? Porque diariamente nós temos uma maratona para ser seguida. Vem empecilhos, vem levante, vem palavras contrárias, vem pessoas do teu ouvido para querer te desmotivar, querer te tirar da presença de Deus. É uma maratona, é um desafio. E você tem que estar vencendo esses desafios para poder entrar no céu de glória. O primeiro passo é esse, aceitar a Cristo. O segundo é se esforçar a cada dia para servir a Deus melhor. Diga amém, Jadson. Mais alto. Amém. Sim. Vamos orar agradecendo a Deus por este culto. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Amanhã nós temos um culto da quinta profética. Amanhã vai ser bênção também para nós. Quem prega amanhã que eu não sei? É irmão Jeremias, cooperador Jeremias. Vamos orar agradecendo a Deus. Querido Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esse culto. Leve paz a cada um dos teus filhos aos seus lares, sede com eles, guarda, livre e protege. Continue abençoando esse bairro, cada morador dessa localidade, trazendo paz a este lugar, Senhor. Pai, no nome de Jesus, continue abençoando teus filhos, continue abençoando Ciene, sustentando ela, fortalecendo Dona Neném, toda a sua família, sua parentela. Em nome de Jesus, seja com teus filhos, Pai. Visita os seus familiares. Em nome de Jesus, nessa noite, dê uma noite de descanso em paz a todos para a glória do teu nome. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Dê um abraço nele com um sorriso. Pode tirar a máscara, com um sorriso, e diga: foi muito bom você ter vindo hoje, tá bom?